Então nós vamos todos conversar sobre essa nova convocação do professor Tite. Fala, Bruno. Bom, o Ismael é um jogador que pouca gente conhece. Eu vi poucos jogos dele, não conheço detalhadamente, não tenho como detalhar todas as características do Ismael. Vi alguns jogos, principalmente nessa Champions League, em que o Shakhtar foi até as oitavas de final, fez boa campanha. Ele está lá já há um bom tempo. É um jogador que eu tive uma impressão contra o Manchester City e aí contra a Roma foi bem diferente, aí muito por culpa do adversário. O Manchester City empurrou o Shakhtar lá para trás, como faz sempre. Então, ali eu tive a impressão de um jogador mais defensivo, até porque ele ficou mais atrás. Contra a Roma já foi diferente, já é um jogador que apoiou bastante o ataque. Então, ele tem essas duas características. Até ali, uma coisa que eu não sabia, que ele era um atacante antes no início de carreira. Então, talvez ele seja um cara até mais ofensivo do que defensivo, porque nesses dois jogos que foram os que eu vi melhor, ele apresentou características diferentes, mas foi muito pelo adversário. O Tite perdeu dois jogadores, o Felipe Luiz e o Alexandro. Ele citou esse jogador, o Ismael, na convocação inicial dos 23. Ele, na coletiva, de vez em quando, ele cita alguns nomes de jogadores que ele tem visto, que ele gostou. Ele citou esse jogador, né? Sim, citou o Hernanes, citou o Diogo Barbosa ano passado, né? Esse ano o Diogo nem jogou. E tem algumas opções de lateral esquerdo que poderiam estar ali. O Jorge do Mônaco poderia, foi até um cara que ele já chamou. O Jorge, ele teve uma lesão esse ano e está voltando aos pouquinhos. No fim de semana ele ficou no banco, então é uma coisa que dá para justificar. O Alex Telles do Porto é um bom jogador que está machucado. O Arana é um cara que hoje eu acho que está fora mesmo, porque ele mal jogou no Sevilha, ele fez 2 ou 3 jogos pelo Sevilha. Então não são tantas opções, perdendo esses dois, né? O Felipe e o Alexandre. Então acho que não tem nada de errado. Se tivesse o Jorge também seria normal. O Wendel do Bayer Leverkusen podia ser uma outra opção, mas acho que está dentro da normalidade. É um cara que vai lá, vai ter uma oportunidade, dificilmente vai seguir no grupo, porque tem 3 ótimas opções na posição dele. Legal. E tem uma outra vantagem também, né? A distância, né? Entre onde ele está e onde está a seleção brasileira. São 1.000 quilômetros, 2 horas de avião, isso aproximadamente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Senão ele levaria o Edmar. 2 horas de viagem. Não, qualquer um, mas a facilidade já está lá. Já está lá. Já está lá. Não, isso não há dúvida, né? Quer dizer, a proximidade facilitou. Você está aqui mesmo e vem você. Eu acho que isso pesou sim, pra fomentar o cara já no treino e tal. E o Pertinho na Rússia é sempre 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. É presidente prudente, né? Mas é mais ou menos. Mas é evidente que é. É mais ou menos. O Tite jamais começou mais ou menos perto de Rio Preto e de presidente prudente. Assim, lógico que ninguém da comissão técnica, Vanderlei, vai falar que convocamos o jogador que estivesse mais perto. É lógico. Né? É aquilo que. Isso é natural que seja, e é bom o jogador, o melhor momento da carreira dele, tá bem no Shakhtar Donetsk, que é tudo que falou o Bruno, e nesse momento se justifica. Ponto. Mas tem algum outro lateral que atuando no Brasil que poderia estar? Eu pensei nisso com o Bruno. A gente não encontrou, não. Então, você tá pensando, eu já tinha pensado, tava no banheiro pensando, saí do banheiro também, peguei um café, peguei a relação que eu tenho de lá. Eu tenho o nome aqui, Ismael por Ismael e Fábio Santos. Não dá, Zé. O Diogo Barbosa, pelo que jogou no ano passado, se tivesse jogando, poderia ser. O resto é tudo que o Bruno Prado falou. É isso. É isso. Ô Vanderlei, mas eu acho o seguinte, o Tite tem uma saída boa aí falando na coletiva em alguns nomes que ele não convoca. Porque não é nenhuma surpresa. Se ele citou o nome do Ismael, então isso é bom, é uma saída boa pro Tite. Porque ele é inteligentíssimo, é uma tática maravilhosa. Você fala nomes que se de repente chamou tudo bem, com um jogador ou outro, ele vai chamar. Seria incoerente se ele realmente falasse, mas é o primeiro, como ele falou o nome do Ismael, a falar, e não convocasse tendo uma oportunidade. Eu acho uma maturidade legal, porque o Tite é o primeiro treinador nos últimos 638 anos da seleção a citar nomes de jogadores não chamados e não, que ele ainda não chamou, como é o próprio Ismael que acabou de chamar. Mas sabe o que eu acho que acontece com o Tite? Não. Ele elenca. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o Ninguém cita, ninguém divulga. Mas na medida que não é. Na medida, Nilson, você vai continuar, que não é chamado, mas cita, só o fato de citar já dá uma valorizada no cara. Você não pode imaginar. Nilson César. Ele elenca claramente. Ele é o currículo dele também, né? Com passagem no São Bento. É um cara rodar. Tem esse detalhe. Jogou no meu azulão lá em Sorocaba, 2009 e 2010. 2009 e 2010 jogou lá.
Eu não lembro dele, sinceramente eu não lembro do Ismael. Mas mas não lembro. Não, mas não lembro. Mas mas isso pra mim tá claro. O Arana que foi citado, já na temporada o último ano do Corinthians, ele foi mal. No segundo turno do Brasileiro, sim. Foi mal. O Arana que foi citado, segundo turno do Brasileiro, foi mal. O Bruno acabou de informar aqui que jogou 2 jogos no Sevilha. Como é que você vai convocar o rapaz? O outro não, o outro é titular do Shakhtar. Sim. Titular, vem jogando, tá jogando Champions. Então, claro que não vai pra Copa. Se tiver o Marcelo e o Felipe Luiz bem, são os 2 caras que devem ir pra Copa do Mundo, né? Essa é a expectativa. Marcelo e Felipe Luiz. Mas que o Tite é esperto elencando, isso não tem dúvida. A seleção brasileira, Vanderlei, tem um time titular bem definido, com pouquíssimas variações. É entrada do William, saída do Renato Augusto, eventualmente. Escapou disso. Fora disso, o Brasil tem o seu time titular, tem 11, 12 titulares da seleção brasileira. E aí a preocupação, ultimamente, é em relação à formação dos reservas, né? Na lateral esquerda, o Ismael deve ser, sei lá, 6º na relação, 7º, porque o Wendel acho que está na frente, o Jorge já foi testado antes, né? Há questões físicas a te avalizar, que foi bem colocado aqui já pelo Bruno, do Jorge, do Arana, desse jogador. Eu não sei como é que tá o Wendel, né? Que estaria à frente do rapaz aí do Shakhtar. Eu só citei o nome do Fábio Santos diante da pergunta, né? No Brasil teria um nome? Eu lembrei, foi o que eu lembrei, né? Eu falei, bom, um cara que poderia se pensar, se fosse chamar alguém do Brasil. Está distante 15 mil quilômetros. Pesou demais, sem dúvida alguma. Você tem toda a razão, a distância, a proximidade ali, já que é mais para completar o treino do que para jogar. Que o Marcelo só sai do time se machucar, alguma coisa nesse sentido, né? E a seleção é focar no time titular. A gente tem que torcer, eu repito, falei já há algum tempo aqui, torcer para a recuperação do Gabriel Jesus completa, no Neymar, porque o Brasil titular, repito, com esse 12º jogador ali, o William ou o Renato Augusto, o Brasil é esse aí para tentar ganhar a Copa. Fugiu disso, já me preocupa. Entendi. E o Vitor Luiz tem descendência da Lituânia. Então parece que querem também que ele jogue pela Lituânia. Esses jovens que recebem proposta para jogar por outros países, desde que tenham origem, eu acho perfeito, ótimo, bacana, bom sucesso para eles. Vestem a camisa, não terão chance na seleção do Brasil. Próprio, ano passado, o Ismael chegou a ser cogitado pela Ucrânia, como, por exemplo, pegando mais daquele lado do mundo, o próprio Mário Fernandes, ex-grêmio, que já jogou pela seleção, se naturalizou russo, e ele ficou de pensar, mas quando chegou alguma coisa, eu falei, olha, estamos olhando você, estamos pensando, é diferente do caso do Jorginho, que é um excelente volante, que lamentavelmente nunca foi chamado pela seleção, é um dos melhores jogadores da Itália nos últimos anos. Não significa nada porque a Itália vive os piores anos. Sim, mas o Jorginho é muito bom. O Jorginho ficou até os 15 do segundo tempo da prorrogação esperando o chamado que não veio do Tite. Ele acabou optando pela cidadania italiana, agora joga na Esquadra Azzurra. O Ismael foi mais rápido para a seleção e boa sorte para ele. E o Marlos virou ucraniano. Sim. Meu caro... E tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem o Marlos, acredito. Meu caro Márcio Spípolo. Que por lá fique. Corneta bom, hoje. É um jogador que, se você colocar aqui na Paulista, poucos vão conhecer, né, Vanderlei? É mais um que saiu muito cedo, né? Fez pouca carreira aqui no futebol brasileiro, né? A carreira dele aqui é uma carreira internacional que ele não fez aqui no Brasil, então por isso que gera esse espanto quando você, o Tite cortou um por lesão e levou fulano de tal. Você, quem é? Vai procurar o cara, vai pesquisar para ter mais informações, né? Porque é normal, porque é um jogador que aqui no Brasil ele não tem uma carreira consolidada, ele não teve, né? Por isso que você fala, por que não levou o Arana, por que não levou o Jorge, por que não levou o outro, por que não levou o outro? Você procura outras opções aqui no Brasil, pela falta de conhecimento, como disse o Bruno Prado, em função aí do Ismael, que tem nome de emotion, que tá na moda, né? Esse negócio de internet, essa coisa toda. Mas que dê sorte aí pro garoto, que ele tenha... Garoto não, 28 anos não é mais garoto, né? Já mais rodadinho, né? Que ele consiga aí, pelo menos, uma transferência para um outro clube de maior expressão, que para isso é bom. Para isso não tenha dúvida que é bom, só de ter sido lembrado. O Tite citou outros nomes que também não foram chamados. Também não, né? Porque acho que o maior time da carreira dele é o Shakhtar. Mas do Shakhtar um monte foi para outra seleção. Fausto, você não falou? Né, Zé? Diga, Fausto. É mais ou menos isso. Eu acho que dificilmente ele vai ser testado.
Se ele for testado e arrebentar, acontece, essas coisas acontecem na seleção. E o Alexandre não se recuperar a tempo, o Felipe Luiz também não se recuperar a tempo, aí ele pode pintar aí como uma surpresa, mas eu acho muito difícil. É um jogador que tá realizando um sonho, em vestir a camisa da seleção brasileira. Isso é legal, pelo que ele vem desempenhando, né? Eu tenho acompanhado muito pouco ele. Eu confesso que eu vi o jogo contra a Roma também e eu não prestei atenção nele. Mas boa sorte a ele, né? Legal. Legal. Só queria lembrar o seguinte: isso que eu tô com o professor a análise Paulo de vocês Roberto, fechados com o professor Paulo lúcida de todos aqui, tranquila, respeitosa, analistas brilhantes que vocês são. Mas não conheço. Mas, não. Agora eu quero completar. Imaginem se fosse o Dunga convocando esse personagem. O Brasil nem estava classificado para Só queria lembrar isso. Só queria lembrar. Eu quero lembrar que se fosse o Dunga, talvez. Só queria lembrar isso. Mas o que o Vanderlei fala é uma coisa que a gente normalmente usa quando tem um lance polêmico, time grande, time pequeno. Se fosse na outra área, ou dependendo do estádio. Se fosse no estádio dele que tem mando, reconhecer que é verdade. Mas é verdade. Lógico. Mas é tudo justificado. Sem dúvida. Mas sem o dúvida. Dunga convoca o Pelé, a gente acha que tá errado, que é bobagem. Isso. Nunca teve. Mas você já escutou aquela história que agora, o cara tem se moral? o Tite convoca eu de goleiro, mas olha o preciso do Tite. É mérito de um. Não, é mérito do Tite, é mérito do Dunga. Mas o Dunga não é tão horroroso assim. E nem o Tite está acima das críticas. Se o Dunga. Se o Dunga convoca o Pelé. Você citou o Pelé, vou citar o Pelé. Se o Dunga, se o Tite convocar o Pelé hoje, nesse momento, eu sei que você vai. Olha, até com uma dificuldade de locomoção, a convocação foi certa. Essa é uma verdade. Não podemos esconder isso. Fora disso é cascata. É lógico. Mais ou menos aquela história. Quando o Rogério falhava, o Rogério tinha crédito. Falhou o Denis, não tem o mesmo crédito que o do Rogério. O Coutinho falava do Pelé. Assim, quando o lance dava errado, a culpa era do Coutinho. Não era do Pelé. Não, você citou o Dunga, mas você estende para outros treinadores. Sem dúvida. Eu citei como exemplo só. Leão, como é que é? Leosmar? Leomar também é demais. Leomar, né? Leomar do esporte. S a mais se implica? Já implica sim. Leomar tudo bem. Leosmar é pior ainda. Leomar. Então, existem algumas convocações que ficam marcadas. Então a gente tá lembrando aqui uma convocação. Marcou com Afonso. Isso aí, essa é boa. Boa, você tá numa fase hoje, Sambareló. É mais ou menos isso. Existem algumas convocações que ficam marcadas. Então não é, o Tite hoje, ele, como é que você fala? Tá na nuvem lá. Tá nuvem, então tudo bem. Claro. Gostei da definição do Nilson, eu concordo plenamente. O Beto tá numa grande fase hoje. Porque é um mistério. Ô Nilson, a gente não tá dizendo que ele não tem mérito, o Tite. Não é nada disso. Ele tá fazendo um trabalho ótimo, então as pessoas acreditam e tudo bem. Mas. Não, o time tá indo, tá ganhando, tá na Copa do Mundo, vai chegar como uma das favoritas. Tudo isso a gente sabe. Tomar uma cacetada. Mas a gente tem que analisar. A gente tem que analisar, tem que analisar com coerência. Isso é verdade. Isso é verdade. Não construiu isso pra não é gratuito. Ou então desse um crédito a mais aí. Não é outras que apanham mais do que deveriam apoiar. Vanderlei, contigo. Essa é uma crítica, é uma autocrítica mesmo. É um elogio, sim, ao Tite, é uma crítica ao Dunga, mas é uma autocrítica para nós mesmos. Claro, sem dúvida. Claro que o cara construiu isso, o outro destruiu aquilo. Sem dúvida. Não foi do Dunga, foi de quem contratou o Dunga. Convocou o Roberto Firmino do Hoffenheim. E na época, onde já se viu, Firmino, Hoffenheim. Aí, ó. Sem dúvida. Jogador da China. Você quer que eu conte a história do Firmino pra você? Este é o nosso Esporte em Discussão.